Voltamos conversando com o mestre budista Lama Padma Santen. A gente falava agora há pouco, o senhor estava comentando o fator do esgotamento desse modelo econômico, que já tem trazido consequências muito sérias para todo mundo, né? Principalmente na questão dos jovens, é uma situação preocupante hoje. Com certeza. A conexão disso com o budismo é interessante, porque, por exemplo, nós falamos da vacuidade. Quando a gente entende a vacuidade, significa assim, o que nós estamos vivendo não é sólido, nós podemos viver isso de um outro modo, nós podemos fazer outras coisas. Isso é o sentido da vacuidade. Às vezes a gente tem o sentido da história como uma decorrência causal inevitável. Sim. Então a história vem vindo e ela nos trouxe aqui Isso, e nós vamos está cair num dado abismo. e não tem como... É um pouco assim, né? Na visão budista não é assim. Passo a passo nós construímos a partir de um sentimento de liberdade. Mas a gente pode não perceber a liberdade, por quê? Porque nós temos os condicionamentos, nós vamos seguindo pelos condicionamentos. Nós podemos parar a qualquer momento e andar na outra direção. Isso é o que acontece com a ciência. A ciência também, ela vai avançando, parece que aquilo está consolidado, mas não, num certo momento a gente descobre outras coisas. A gente vai olhando, por exemplo, quando surgiu HIV, parecia realmente final. A gente não teria uma forma de resolver aquilo. Hoje o HIV está essencialmente controlado. Não como uma epidemia, porque tem muitos países que não têm ainda políticas associadas a esse controle, mas, sob o ponto de vista técnico e médico, nós hoje temos um controle disso. Mas isso exige uma consciência do homem aqui nesse espaço que a maioria ainda não tem, né? Por exemplo, para lidar com as questões da natureza. Mas, por exemplo, hoje eu vejo os chineses definindo uma linha de desenvolvimento, né? Por quê? Porque eles enfrentaram problemas gravíssimos de poluição. Sim. Ou seja, nuvens de poeira e nuvens de gases tóxicos sobre grandes cidades, né? Eles tiveram os rios trocando de cor, eles estavam com problemas gravíssimos. Então eles elegeram esse tema como um tema para os próximos anos. Ou seja, alterar a tecnologia e produzir limpo. Então eles estão produzindo turbinas de vento em quantidade, eles estão eletrificando a China através de turbinas de vento. E eles estão também eles reduziram o custo dos painéis solares fotovoltaicos, produção de energia elétrica direta do sol, e eles estão vendendo por todo lado isso, muito mais barato. Baixo custo. Baixo custo. Hoje, por exemplo, a primeira-ministra da Alemanha teve, agora recentemente, ela esteve na China discutindo essas questões, porque os painéis chineses são muito mais baratos que os painéis alemães, por exemplo, da Europa. Então tem uma questão assim. O senhor percebe práticas importantes no Brasil também? Movimentos interessantes? O senhor acha que aqui nós já estamos conseguindo desenvolver algumas práticas importantes nesse sentido? Eu tenho a impressão que na área tecnológica a gente tem só uma ou outra ilha assim, de qualidade, né? Mas de modo geral nós dependemos do desenvolvimento de tecnologia que vem de outros países, né? Nós também temos dificuldade de gerar uma política própria do país, uma política de desenvolvimento, uma visão estratégica própria. A gente tem dificuldade de desenvolver isso. E o Brasil tem um enorme potencial, né? Sempre o grande potencial, né? Mas, natural, né? Natural. Mas eu acho que a gente não tem essa seriedade a ponto de pensar que nós precisamos desenvolver tecnologia, etc. O que nós estamos desenvolvendo, eu acredito que é uma forma também da gente se relacionar com a natureza, entre nós. A forma brasileira de olhar o mundo, olhar a própria vida, talvez seja uma contribuição que a gente tem, assim, né? Apesar de a gente ter uma série de dificuldades também nessa área, né? Mas eu acho que essa área humana é uma área interessante. Já a área tecnológica a gente tem um pouco de dificuldade. Eu vivi dentro das universidades também e eu não consigo ver um desenvolvimento real, assim, maior, né? Eu vejo sempre... Hoje, às vezes quando eu olho a universidade, eu vejo como um lugar onde as ideias são enrijecidas. Elas pela própria estrutura da universidade, as pessoas dominam as áreas e ficam fixadas. Até assim, já que o senhor puxou isso, né, eu ia perguntar também sobre um pouco da sua história, dos 25 anos que o senhor passou dentro da universidade, a pesquisa com física quântica. Qual que é o ponto de convergência com o budismo? Como é que foi essa transição, Lama? Esse ponto é assim, não é um ponto que tem uma conexão específica com a ciência ou com a física, ainda que tenha, né? Mas não é que seja apenas com a física ou com a ciência, é com as coisas em geral. Por exemplo, na área econômica, a gente, quando se defronta com algo, a gente pode pensar que aquele jogo está jogado, que está tudo fixo. Mas não, o valor econômico ele está associado à vacuidade. Esse é o princípio do brechó, né? Só para brincar um pouco. A gente leva uma roupa
uma roupa usada, a gente diz, isso aqui não tem valor. Outra pessoa olha a roupa usada e aquilo tem valor. Então o mundo interno das pessoas é muito importante, porque é o mundo interno da pessoa que diz que aquilo não tinha valor. E é o mundo interno do outro que diz que aquilo tem valor. Então o mundo interno é o aspecto espiritual. Isso independente de ser budismo, ser o que seja. Isso é espiritual ou é construído socialmente? Não, Até mesmo o gosto, essa forma de percepção? Aí já é o condicionamento do mundo interno. Tá. Eu posso ter um mundo interno condicionado ou livre. Para nós é essencial. Dentro da espiritualidade a gente precisa entender que o mundo interno ele tem uma liberdade. Eu não preciso seguir minhas raivas. Por quê? Porque num momento eu tenho raiva, no outro momento eu não tenho. Como é que isso funciona? Eu não preciso seguir os condicionamentos. Então nós percebemos os condicionamentos, mas o aspecto mais importante já não é o condicionamento, o aspecto mais importante é a liberdade que a gente tem frente aos próprios condicionamentos. Né? Então no caso da ciência, retornando, né, como é que isso se conecta? Os cientistas, ou mesmo os filósofos estudando a história da ciência, o que eles veem? Eles veem que as crenças, as teorias científicas, elas são, enfim, crenças por um período, depois elas são substituídas por outras visões. Isso é muito tocante, porque o cientista, quando está lidando com isso, ele pensa que aquilo é real, é sólido. Mas aquilo não é real, é sólido. Aquilo é uma visão interna sua que se espalha como uma visão de mundo. Quando a visão interna muda, a visão de mundo muda. Por exemplo, nós seguimos vendo o Sol se levantar a leste e se pôr a oeste. Mas o Sol não... Ninguém tem a sensação de que é a Terra que está girando. A gente tem a sensação que é o Sol que está se levantando. Mas o Sol não está se levantando. Nós estamos girando. Mas a gente não vê assim. Então assim são as nossas crenças. O mundo interno nosso nos faz ver o Sol se levantando. Mas se eu perceber isso, eu vejo, uau, que incrível, nós estamos girando. A gente vai fazer outro intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre a espiritualidade, essa volta para o interior, que muita gente já percebeu que esse é o caminho. Nós já voltamos.